Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio de candidatos, sétima rodada, galera. Lembrando, nesse torneio todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes, são 8 jogadores e então a gente tá... são 8 jogadores, então são 14 rodadas, né? Ô Rafa, 8 vezes 2 é 16, mas você esqueceu que joga em pares, né? Então é isso, você tem quantos adversários se você é um jogador? Você tem 7. Você joga contra todo mundo 2 vezes, você joga quantas vezes? 14. Você é um dos 8, né? Então, 14 rodadas, sétima rodada marca, que é a última dessa primeira vez que todo mundo joga contra todo mundo e depois eles vão repetir. É o torneio longo, né? Quem ganhar esse torneio ganha uma pizza de salsicha aqui do canal e, além de tudo, ganha o direito de jogar o torneio mundial. Só isso já dá quase 1 milhão de euros para o jogador, tá? Então existe também um estímulo financeiro, mas eu acho que ninguém tá aqui... a motivação maior desses caras realmente a profissão deles, né? O resto é resultado, o financeiro e tal é resultado, é consequência. Agora é o seguinte, pessoal. Wei, super jogador chinês de brancas contra Sindarov. Cadê os Sindalovers aqui do canal? Sindalovers, Sindaretes. Uma legião de fãs está surgindo pelo mundo todo. Ou já existia, né? Mas tá aumentando essa legião de fãs do Sindarov. E o que ele tá fazendo nesse torneio é história. Ele tá fazendo mais de 3.100 de performance de rating. Para um torneio presencial, feed, é muito alto. É quase sem precedente. Não vou falar que é sem precedente, Caruana chegou a fazer, mas assim, é muito raro, Vamos ver, ainda tem mais, né, muitas rodadas aí pela frente para manter essa consistência. O Caruana conseguiu, hein? Teve um torneio lá que ele fez 3.200, acho, de performance, por aí. Então, mas são grandes feitos, são feitos que ficam para a história. Bora dar uma olhada, Wei contra Sindarov, né, essa duplinha. Falando em dupla, né, no xadrez também tem ataque duplo e tem mais uma coisa dupla que é especial para você, saca aqui. Galera, no xadrez existe o ataque duplo, né, que a gente fala bastante aqui no canal, que é um movimento que você ataca 2 casas, 2 peças ao mesmo tempo. O adversário resolve de um lado e do outro fica exposto, né? Então é um ataque em geral muito, muito eficiente, muito forte. E hoje na Insider é exatamente isso, galera, data dupla. Você já garante o desconto no carrinho utilizando o cupom XADREZ. E se você pagar no Pix, ainda leva mais 10% de desconto em cima, hein? Então, é um ataque duplo, 2 benefícios ali no mesmo lance. Abril chegou com a rotina de ritmo máximo, né? Trabalhos, os compromissos, deslocamentos. E é justamente agora, então, que faz diferença ter aquelas peças que acompanham o dia inteiro sem você precisar trocar de roupa toda hora. Então aproveita a data dupla de hoje para atualizar o seu guarda-roupa com inteligência. Cupom XADREZ no carrinho, link aqui na descrição. Jogada dupla só hoje, aproveita. Muito bem, galera, o Wei tem as peças brancas e começa com o peão do rei, Sindarov responde também com o peão do rei, e o Wei vai pro abertura vienense. Opa, ele tá querendo, porque o Sindarov tá com preparo, além de toda a consistência de meio jogo, estratégia finais, o preparo de aberturas do Sindarov tá absurdo, né? Ele tá jogando muito rápido, linhas dificílimas, ou seja, o repertório dele tá muito grande. O Wei tenta tirar um pouquinho, joga pra uma vienense. O Sindarov responde ao toque. Ele tá preparado para tudo. Cavalo em C6 foi jogado, bispo C4. Cuidado, hein? Aqui tem uma linha muito difícil com bispo G5, dama G4, que eu adoro jogar. Tem que jogar um rei F8 aqui pra vocês terem ideia, tá? Então, uma linha super perigosa, super esquisita. E o Sindarov prefere não ir para essa linha e joga com o lance cavalo em F6. E o Wei vai para D3, possibilitando agora o desenvolvimento do bispo. Sindarov segue diretamente com o lance cavalo em A5, preparo de abertura. Não pegou ele de surpresa não, Wei. Cavalo A5 é um dos melhores lances da posição, jogado ao toque pelo Sindarov. E o Wei fala, o quê? Né? Aqui os lances mais jogados, bispo B3, cavalo de Gen E2. Não tem nem o que falar, tem dama F3 também. São lances assim conhecidos, mas já estamos numas situações assim, mais raras e tal, mas essa turma conhece, é a profissão deles, eles já estudaram tudo isso. O Wei fala, quer saber? Vou jogar um negócio ultra raro, joga o lance A3, é um lance que ameaça manter o bispo no jogo, e aqui o Sindarov vai para mais um lance de cavalo, o terceiro lance de cavalo, com esse mesmo cavalo, cavalo por C4.
Peão toma foi jogado, bispo C5, Sindarov prepara para colocar o rei em segurança e o Wei segue com o cavalo em F3, segue o desenvolvimento atacando o peão. Bom, D6 foi jogado, protegendo, bispo também está pronto para o jogo. E nessa posição o Wei surpreende novamente, porque o Wei está jogando autógrafo. Olha o relógio. Aqui no relógio dá para ver quem é que está no preparo, quem é que já está quase saindo do preparo, né? O Wei, surpreendendo aqui, ele surpreendendo não, ele estava de brancas, ele que escolheu a vienense e tudo, né? Então ele tá nadando na onda dele, e aqui o Sindarov tem que tomar cuidado, que parece que o Sindarov já começou a sair da linha do repertório. E aqui os lances esperados são Roque ou Dama E2. Indiscutivelmente, são os lances que já foram jogados. No entanto, os computadores modernos apontam que este lance Dama D3 sutilmente é levemente quase nada melhor do que esses outros dois. Mas nesse nível, pessoal, é isso que conta, né? Quem tem CPU, preparo de abertura é isso. Neguinho paga até os profissionais, galera, não sei se vocês sabem, os grandes mestres, tudo. Ou eles têm equipamento parrudo, ou hoje em dia, mais na moda ainda, você aluga super máquinas, né? Nas nuvens para poder fazer os estudos, e aí você usa temporariamente aquilo, faz aquele estudo, fecha aquela instância da nuvem para não ficar gastando dinheiro toda hora. Então a turma faz isso, pessoal, preparo de abertura virou uma questão séria. E aqui o Wei segue com Dama D3, o melhor lance da posição, o fino do fino, e o Sindarov já se perde um pouco aqui, gasta um tempo, encontra um ótimo lance, um dos melhores lances da posição, mas ele precisou gastar 10 minutos, aqui ele tá botando o neurônio dele para funcionar. Não que preparo de abertura não usa neurônio, você usa o neurônio da memória, né? Aqui é o neurônio do raciocínio. Bispo G5 foi jogado pelo Wei, jogado muito rapidamente, ele tá preparado para tudo, e o Sindarov me vem com um dos melhores lances da posição, A5, aqui que a gente entende, galera, que quando esse pessoal prepara a abertura, não é decoreba, né? Nesse nível de super grande mestre, é entendimento. Então, o Sindarov não estava preparado para essa variante, mas ele tem entendimento suficiente para entender que o lance A5 aqui para segurar a caixa de B4 é um lance importante. Cavalo D5 foi jogado, o Sindarov joga um C6, tira esse cachorro daí, tá existindo uma pressão enorme aqui em F6, o cavalo tá cravado. E aqui cavalo toma, e não tem jeito, você tem que retomar de peão, né? Aqui peão toma, e agora o bispo atacado vem para H4, e o Sindarov já me rasga um torre G8. E dessa vez quem é que tá com o rei no centro é o Sindarov. Nas outras partidas ele rocou rapidinho e atacou, os outros ficaram atacando o rei dele assim, né, com coluna aberta e tal. E com o rei no centro, nessa partida é ele que tá com o rei no centro atacando. Mas o Wei, no momento, também tá com o rei no centro, mas ele faz aqui o Roque, lance corajoso. A partida segue com o lance A4, o Sindarov tenta impedir aqui o lance B4, e aqui entra uma calculeira violenta, não dá nem para imaginar. Eu vou mostrar para vocês, mas batendo o olho assim não dá para imaginar a complexidade que já existe nessa posição, e tem um tema tático bem legal. E o Wei encontra essa ideia. Ele vai para o super lance B4, um lance que parece pendurar um peão. Rafa, eu não tô vendo essa pendurada. Primeiro, as pretas seguiram aqui com o lance peão toma en passant. Rafa, que isso? Ele roubou, o juiz não viu. Ele não viu. Não, aqui esse lance é um lance especial do xadrez chamado en passant. E agora peão toma, e o ponto todo é que o Wei acabou de sacrificar um peão, porque torre por A3 ganha um peão de graça, de grátis, né? Ganha um peão de graça. Agora, o Sindarov espertamente joga o lance bispo G4. Rafa, não entendi. Então vamos lá. O que o chinês preparou aqui contra o Sindarov? Chinês safado. Ele preparou isso aqui, ó, torre por A3, torre toma, bispo toma, torre A1, joga o bispo de volta para C5 e bispo por F6. Opa! Lance brilhante na manga aqui. E o Sindarov viu tudo isso, galera. Tanto que ele evitou essa linha, né? E por que essa linha é complicada? Se dama toma bispo, torre chega com cheque e essa torre grita: e agora? Quem poderá me defender? Né? É o ataque Chapolin, meus amigos. O ataque Chapolin Colorado foi colocado, mas aqui, claro, existe muita complicação. Eu mostrei essa linha pro meu vizinho, ele tava passando por aqui, o Felipe. Ele falou assim, mas essa linha não é tão ruim assim pras pretas. Eu falei, como não, cara? Vai levar um torre A8 aqui, as brancas vão ganhar. Ele falou, não, mas aqui tem torre por G2. Eu falei, nossa, eu fiz mesmo, eu vi que a barrinha aqui do Stockfish nem mexeu. Eu falei, caramba, como é que você viu isso daí? E ele tava de bike, passando aqui, olhando na janela, rapidão, falou que precisava levar uma torta pra tia dele.
Eu não entendi nada. Aí eu falei, e se rei por G2? Ele falou, agora sim dama por F6. Aí eu falei, mas as brancas vão chegar dando cheque. Ele falou, não tem problema. Eu falei, olha a pressão que tá existindo aqui. Ele falou, aqui tem rei, dama G7 com cheque seguido de rei D7. Eu falei, mas pendurando, entregando o peão. Ele falou, não tem problema, porque agora a torre tá numa colocação aqui que não é muito boa, não é muito favorável. E dá para seguir ou perseguindo a torre, né? Ou jogando outras coisas. E essa torre aqui provavelmente vai ter que sacrificar. E existe a igualdade. Eu falei, mas você estudou essa partida antes? Ele falou, não, bati o olho agora dá licença que eu preciso entregar a torta. E foi embora, galera. O nome dele, ele é neto do... Enfim, pessoal, isso não vem ao caso. Mas essa linha, pra mim, é muito da mentirosa, né? Agora, claro que até o bispo por F6, torre A8, aquele tema é todo verdade. Agora, torre por G2 já entra no mundo da fantasia, né? A variante Steven Spielberg. Agora é o seguinte, meus amigos, Parque dos Dinossauros vira fichinha. Bispo G4 foi jogado pelo Sindarov. Que lance esperto, galera. Evitando essas complicações táticas, evitando que o EI ganhasse toda essa iniciativa, ele joga o lance Bispo G4. Opa, muito bem. E a partida segue com o lance B4, atacando o Bispo. O Sindarov segue primeiro com o Bispo por cavalo. Falei agora, qual dos dois bispos eu capturo? Tem que ser o de casas claras, né? Primeiro, de peão não dá e tem que ser de casas claras, porque se capturar o bispo de casas escuras, está existindo aqui o moinho de vento. Eu acho até que aqui ganha a dama, né? Por exemplo, se peão toma torre por G2 e joga esse, torre G3, esse lance vem com cheque, o rei não tem para onde ir, e aqui tem que tomar de dama e acaba perdendo a dama. Por isso, a partida seguiu com o lance dama por F3 e agora sim o Sindarov segue com o bispo D4. No entanto, o peão de F6 nesse momento está atacado duas vezes e o EI segue com o lance bispo por peão, que parece ser o melhor lance da posição. Mas o xadrez é tão difícil que o melhor lance seria jogar a torre de A em D1 e deixar isso daqui para outro momento. Curioso, né? A dama está protegendo o peão de A3 e aqui seria o lance mais prudente. A gente acha que não, porque torre de A em D1 poderia seguir com torre G6, defendendo tudo. No entanto, o xadrez é muito difícil. Esse lance está errado. E o Sindarov, pelo visto, sabe, porque ele vai para o melhor lance da posição, dama D7. A partida segue agora sim com o lance torre de A em D1, mas agora dama em E6, a dama ficou privilegiada nas casas claras e agora está existindo esse ataque. E também tem contato aqui para cima do bispo. A partida segue com o lance H3, um lance não muito ambicioso. Aqui já começa a existir um tema esquisito de jogar aqui o lance torre por bispo. Aliás, é um tema que vai existir para alguns lances daqui para frente. No entanto, não é tão simples você jogar uma coisa assim. O computador sugere isso. Na prática, é um pouco difícil, né? Um lance que você fala, cara, não é possível que isso vai dar boa. E, sinceramente, entre máquinas também não deve dar boa a longo prazo. Fala que é bom agora, mas eu duvido que mantenha uma igualdade até o final. Mas, enfim, H3 foi o lance jogado. Sindarov rasga esse peão fora. E aqui... Torre D3 foi jogado pelo EI e o computador dá essa linha aqui como igualdade. Tem uma linha complicadíssima aqui com torre D1 aqui atacando a dama protegida. Aí as pretas teriam torre por A3 aqui atacando a dama e deixando a dama com a ideia de tentar o desvio. Mas aqui teria torre por dama e depois aqui de torre por D6 ameaçando o checkmate. Olha que loucura essa linha, legal isso aqui, né? Essa não é tão mentirosa não, essa daí tá rolando mesmo. Poderia, talvez até o Sindarov viu tudo isso. Aqui teria que jogar torre por bispo, brilhante, para não levar mate. E aqui a gente teria um final com chances para os dois lados, né? Seria a melhor situação aqui para as brancas. Mas o EI não encontrou isso, ele tem 17 minutos. Olha o problema do EI, é o mesmo problema que o Caruana enfrentou contra o Sindarov, é o mesmo problema que o Nakamura enfrentou contra o Sindarov. O Sindarov simplesmente está causando um efeito paralisante na galera. A galera tá tudo caindo o tempo contra o Sindarov, meu, é impressionante isso. A partida segue com torre D3 agora pelo EI. E o Sindarov volta a dama para casa de E6, faz o contato aqui para cima do bispo, mantém a defesa do peão de D6. A partida segue com torre de F em D1, não vou comentar aqui que mais uma vez o computador sugere esse lance. Torre de F em D1 foi jogado e agora a torre G6 para arriba del bispo. Bispo volta para a casa de H4. E nessa posição é possível, claro, jogar um C5 para parafusar o bispo, mas o Sindarov prefere jogar aqui o lance rei F8. O EI tá com pouco tempo no relógio, segue com o lance dama em H5 atacando o peão, e o rei chega a tempo de defender. Legal, rei F8, rei G8 aqui do Sindarov, né? Muito frio esse lance, muito calmo.
A partida seguiu com o lance rei H1 aqui. Talvez torre F3 fosse um pouco mais, não sei, um pouco mais ativo. Difícil dizer. Aqui rei H1 foi jogado, tirando o rei dessa coluna, o peão de H3 estava defendido, né? Mas, no entanto, o rei H1 pode ser um lance importante. E aqui C5 foi jogado diretamente pelo Sindarov. Pessoal, a posição é difícil, porque existe um alvo permanente aqui, que é o peão de A3, e as pretas já estão ameaçando criar um peão passado, né? Então, aqui tá difícil para o EI, por isso que ele tá gastando tanto tempo. Ele sabe dos problemas da posição. E ele tenta rasgar um contrajogo com o lance F4. Sindarov não pensa duas vezes, rasga fora esse peão. Dama vem para F3, protege o peão central, coloca pressão no peão de F4. E o Sindarov teria que jogar nessa posição o lance bispo em E5, um lance que não é muito fácil de achar. Não é natural, é o lance da máquina. Por que não é tão fácil de achar? Porque depois das trocas a torre invade a sétima horizontal e você não quer permitir isso. Cara, essa conjunção aqui de peças chegando não é nada agradável. No entanto, as máquinas dizem que torre 8 para segurar a casa de E7 seria importante e que depois de torre por B7, C4 de qualquer maneira traria muitos problemas para as brancas, existiria a igualdade material nessa variante. No entanto, o peão passado mais avançado que o peão passado das brancas e apoiado por muita gente poderia realmente causar problema para as brancas, né? Significa que as máquinas gostam dessa linha como uma possível linha de vitória a longo prazo. No entanto, o Sindarov segue com o lance torre em E8, um lance interessante que coloca pressão no peão central. Mas aqui o EI encontra um recurso espetacular, o lance bispo em F2, indo para o contra-ataque. Rafa, esse lance é bom, não dá para simplesmente trocar e tomar em E4? Sim, foi assim que seguiu na partida. Mas aqui as brancas conseguem igualar essa posição, jogando o lance peão toma, que não foi jogado de maneira dramática. O EI não vai para esse lance. Por que esse lance é tão importante? Porque depois dessa linha, sim, existe um peão passado perigoso, mas as brancas têm um contra-jogo aqui. Primeiro que esse lance fecha a dama, bota pressão no peão, bota pressão a longo prazo na coluna F. E aqui teria que jogar, sei lá, qualquer lance. E as brancas triplicariam na coluna F, ou seja, pretas têm um peão a mais, é verdade, mas as brancas conseguem um contra-jogo forte o suficiente para terem seus chances aqui de empate, tá? Então, apesar do peão a menos, as brancas podem segurar a posição e podem empatar. Galera, como vocês viram, não é uma linha fácil de encontrar, principalmente quando você tá com o tempo caindo. Por isso o EI segue com o lance torre por D6. Não, esse lance é um erro invisível. Um erro que você bate o olho e fala assim, pera, tá, Rafa, gostei da sua dramatização, né? Não, isso é um erro, mas eu vi a barrinha até na hora, entendi o que tá acontecendo, mas não consigo, né, bater o olho e falar assim, mas por que esse lance é um erro, né? De fato, eu também quando vi essa posição, vi a barrinha e ouvi o comentarista lá falando, aquele alemão lá, Hammer, a blunder, e eu, tipo, o grande mestre falando, a terrible blunder, e eu, tá, ok, vi também a barrinha, falei, mas como é que castiga esse blunder, né? Não faço a mínima ideia. Nas minhas capivarices, eu pensei nessa linha aqui, ó. Quando eu vi que era um blunder, eu falei, que bonito, tem torre por G2 e depois seguido de F3 e algum ataque descoberto. Uma besteira, porque isso aqui eu acabei de sacrificar o rei, né? Porque torre por G2, dama por G2 e F3 não pode, porque além de tudo, né, capivarada sem fim. Então eu não vou nem comentar essa linha aqui. Eu vou mostrar pra vocês a minha linha. A minha linha era essa, ó. Perde o jogo na hora, né? Aqui esse lance vem com cheque. A minha linha é estragar com tudo que o Sindarov construiu até aqui. A capivarada sem fim. Mas, não, então, enfim, eu não consegui encontrar. O Sindarov vai mostrar pra gente. A maneira de castigar esse lance é torre toma. E depois de torre toma só tem um lance que é bom pras pretas aqui. E o Sindarov encontra de maneira rápida, cara. Rápida, é um lance decisivo, lance único. Jogado aqui pelo Sindarov, dama em E3. E esse lance ataca a dama em defesa. Esse lance faz várias coisas. Tem a casa de G3, a dama pode se posicionar com chegada de torre. Não dá para segurar mais essa posição. Mesmo que o EI jogasse um lance do tipo dama em H4, aqui teria dama G3 exclama. E aqui dama por G3 ameaçaria checkmate.
o peão fica aqui incomodando, né? Então aqui não teria muito o que fazer, talvez um cheque, joga o rei para casa de F8, talvez voltar a torre para defender, mas C4 passaria o peão, né? Então aqui de qualquer maneira as pretas poderiam até mesmo perder um pouquinho de material, as brancas parece que se defendem, mas os peões aqui avançando acabam fazendo toda a diferença, né? Então um pequeno estudo aqui que eu fiz com a ajuda do meu vizinho e aqui então mostrando que as pretas ganham de qualquer maneira, mesmo com a melhor jogada das brancas. Uma outra linha também que poderia seguir com torre, voltando para ajudar, mas da mesma maneira, sempre vai ter o avanço desse peão, que inclusive é o que acontece nessa partida depois de dama em F3. O Sindarov imediatamente joga o lance C4, né? Esse é o ponto todo, é um peão passado avançado. Essa maioria de 2 contra 1 é uma maioria devagar, mas esse peão avança com foguete no rabo. A partida seguiu com dama G4, galera, cheque. E agora o rei vai para casa de F8 e aqui torre volta para casa de D1 e aqui C3 dispara o peão cuja casa de promoção está garantida pela dama. Como é que para isso? Dama G5 foi jogado, F3 foi jogado de qualquer maneira. Rafa, não dava para jogar C2 aí, cuidado, hein? Dama H6 aqui, seria dramático, isso aqui tem cheque perpétuo. Não é possível, Rafa, tem cheque perpétuo aqui, olha que desgraça. Rafa, daria para fugir para cá? Aqui tem o mate da cauda de pomba, pessoal, olha só, né? Então seria dramático. Você fazer um lance, além de tudo, para evitar o cheque perpétuo, levar o mate da cauda de pomba, né? Não seria gostoso. Então por isso, galera, cuidado, torneio muito forte, torneio perigoso. O Sindarov não vai para esse lance, sim, vai para o cirúrgico F3, que além de atacar o rei... Opa, o que eu fiz aqui? Rapaz, olha que legal. Olha que bacana, dá pra clicar aqui. Eu cliquei num negócio sem querer aqui do chess.com. Deixa eu ver se voltou ao normal. Daria pra jogar... que baixaria. Esse lance protege a casa de H6, né? Então aqui, depois de dama toma e torre toma, o Wei faz as contas com 1 minuto no relógio, no lance 36, ainda faltando 4 lances pra chegar no lance 40 e ganhar mais meia hora no relógio. E por isso o Wei faz as contas. E abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais. A melhor continuação de todas. Vamos inserir aqui uma possível continuação. Peão toma. Qual é o problema? Tá vindo C2. Ah, mas a torre defende. Tá vindo torre 2 seguido de torre D2 seguido de torre D1. Não tem como evitar. Ah, eu vou chegar com o rei. Não dá tempo. Não dá tempo. E essa continuação aqui, ela é simplesmente fatal, né? Por isso, nessa posição, o Wei abandona aqui a partida. Galera, Sindarov pontua mais uma vez, jogando de pretas contra o super grande mestre Wei. O mundo está em choque com o que esse jogador de 20 anos de idade, Sindarov, está fazendo nesse torneio. Não só nesse torneio, recentemente, né? Porque ele está brilhando em todos os torneios que ele joga. Bem diferente do Gukesh, né, que tá ficando em último em todos os torneios que ele joga, ou, Rafa, em último é sacanagem, mas ele fica no fundo de tabela, né, nem entre os primeiros ele fica, ele não ganhou um torneio em 2025, o Gukesh, não ganhou, nem em 2026 até agora. Ah, 2026 acabou de começar, mas em 2025 ele não ganhou um torneio, nosso campeão do mundo, né. Agora, ele tá focado, já falou em entrevista, né? Ele não quer perder o título, ele não tá desanimado de maneira alguma. Ele acredita no potencial dele e tá botando 100% do foco dele pro Mundial no final do ano, o Gukesh. Então ele não tá participando de alguns torneios já, clássico e tudo mais, porque ele tá estudando. Então não se enganem, quem pensa que ele tá desanimadinho, que ele vai se aposentar, não vai. E ele vai defender esse título com toda a força que ele tem. E a gente sabe que quando o Gukesh foca e joga com força, vocês viram no que deu, ele se tornou campeão do mundo, né? Então, vamos continuar vendo. Galera, 97% de precisão para Sindarov. Absurda precisão, partida longa, partida difícil. E o Wei fez 87.4. Eu não sei não, será que o Magnus Carlsen está assistindo essas partidas entre uma troca de fralda e outra? Eu espero que ele esteja, né? Entre um algodãozinho molhado ali e outro, né? Aí eu espero que entre o esquentar de uma mamadeira, entre o esterilizar das mamadeiras, que Magnus Carlsen esteja assistindo as partidas do Sindarov e começando a pensar, cara, esse moleque sabe jogar, né? Esse moleque sabe jogar e eu não sei não, eu acho que o mundo em alguma hora vai começar a questionar quem é o melhor, né? Então, será que daqui a alguns anos o mundo vai começar a questionar isso? Porque hoje ainda a gente considera que o Carlsen é melhor, né? E aí, será que nesse momento, no futuro, o Carlsen vai querer provar seu ponto? Não sabemos.
Esperamos que sim, né? Mas beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!